E aí, pessoal, a gente falou no conteúdo anterior como desdobrar o planejamento estratégico, mas o desafio é executar, porque quando começa o dia a dia, eu já vivi alguns momentos que todo mundo planeja, faz muito bonito o negócio. Isso acontece normalmente em novembro, outubro, novembro. Fevereiro eu já começo a ver aquele negócio ir para dentro da gaveta, que quando o pau começa a torar no dia a dia, que tem meta para bater, vai ficando tudo guardado ali. E o nosso desafio é realmente executar. Como que a gente mantém isso monitorado, acompanhado, para que não fique para lá no final do ano falar: "Ah, não deu, não consegui". E para isso, meu convidado vai vir aí numa entrevista bem freestyle, que a gente não tem pauta. Então vai ser uma completamente no freestyle. Tô falando de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo no LinkedIn, que agora a gente conseguiu trazer para cá, que é o Ale Prates, que é um co-founder da Futurize. É Isso aí. Futurize ou Futurize? Futurismo, futurismo. Vamos Brasileiro, né? brasileirar, brasileirar. Perfeito. Então, prazer ter você aqui, Bom, Ale. obrigado, Léo. Que honra, viu? Obrigado e sempre um prazer. Vamos embora que no freestyle é mais gostoso. Ale, você tem andado por várias empresas aí, ensinando, cutucando o Sim, povo, porque acho que é entender que é a parte chata do negócio, não é a parte glamurosa do líder. Ter que sentar, planejar, olhar indicador, acompanhar, rever o que ele está fazendo. exato. Não é a parte que todo mundo mais ama fazer no mundo, mas é extremamente necessário. E acho que na história de ambos, antigamente o planejamento era para 5 anos, né? Ai, planejamento é daqui 5 anos. Até tem aquela pergunta que eu não sei por que que alguém ainda faz. Como você se vê daqui a 5 anos no processo seletivo? Uma empresa está planejando um ano daqui para E ainda 2025. com revisão no segundo semestre. Exatamente, acho que isso é uma mudança, cada vez se Uhum. tornou mais acelerado. Você tem uma meta anual, um planejamento anual com checkpoints nos quarters ali, que acho que é o que eu vejo mais. É a mesma coisa que você vê essa mudança, não? A mesma coisa, a mesma coisa. Não se planeja mais a longuíssimo prazo. Então, quando a gente pensa em um ano, nós já estamos pensando numa organização que você pode ter certeza que ela vai ter que rever esse planejamento no meio ali do seu semestre, porque é natural, né? O mundo muda rápido, as pessoas mudam rápido e as estratégias, né? Porque antes o concorrente também ele demorava um certo tempo para tomar algumas decisões. Hoje chega concorrente novo, sai do bueiro, né? Você Uhum. balançou uma árvore, você vai cair gente fazendo a mesma coisa que você e fazendo coisa muito boa. Então você vai ter que estar atento a esse mercado e mudando o tempo todo. Então, um ano é o máximo hoje que as empresas planejam. E aí a liderança tem um papel fundamental nisso, né? Porque, como eu estava falando no conteúdo anterior, vai vir lá de cima do board e vai começar a desdobrar. E se o líder não comprar a ideia, se ele não entender que é importante, não vai rolar, vai para dentro da gaveta, como eu falei, né? Eu já vi várias vezes que nem quando a gente fala de imóvel tem contrato de gaveta, acho que tem planejamento estratégico de gaveta também que vai fica lá dentro da guardado e final do ano fala, não deu, não consigo. Ou mede no final do ano, tá, deu certo essa parte, eu vou falar que fui eu que fiz. Tem muito líder que vai bem Exato, com nessa, certeza. tentativa e erro, vamos ver se cola. Exatamente assim. Eu sempre fiquei muito confuso com esse termo engavetar. Uhum, Por que significa engavetar, né? Eu ficava pensando nisso, porque a empresa está ali rodando as suas estratégias, nós estamos trabalhando. O engavetar, para mim, ele tem dois grandes sentidos. O primeiro eu, líder, engaveto um planejamento quando eu não distribuo o planejamento com a minha equipe. Então eu fiquei 2 dias, 3 dias imerso, desenhando aquele plano e vamos uhum, transformar o mundo e a empresa vai dobrar de tamanho. Eu chego, entro na minha operação e esse planejamento ficou comigo e ele morreu comigo. Então as pessoas continuam executando os seus trabalhos sem saber exatamente qual é o fim deles. Então esse é o primeiro ponto que você engaveta. O segundo ponto, quando você engaveta, é quando você não cria estratégias de execução para o seu planejamento, porque ele não vai executar sozinho. Se você não criar uma rotina, rituais muito claros para que ele execute, ele naturalmente, isso também é uma forma de você engavetar, ou seja, eu deixo de lado e vou uhum, fazendo a minha operação. Se alguém me questionar, eu digo, não deu tempo. E aí, e é verdade, porque não é uhum. porque você não está trabalhando, é porque você não priorizou. Então, no final das contas, o engavetar ele significa não priorizei o planejamento na minha agenda, toquei a minha vida como se nada tivesse acontecido, e no final do ano, às vezes, eu até alcancei algumas coisas. Mas quando olho para o plano, eu falo, poxa, deixei Dá tanta para coisa de replicar? lado. Dá para replicar? Não dá, porque Não você dá, nem sabe o que aconteceu. não sabe exatamente. E aí acho que me vem um ponto que muitas vezes, quando o board desenha o plano, ele tá no Fantástico Mundo de Bob, que ele desenha tipo, faturamos, por exemplo, 1 milhão esse ano, ano que vem vamos faturar 12. E é assim. Baseado no quê? Que desenha aquela meta
super valorizada e sem nenhum embasamento, sem nenhum histórico, e só arremessa essa meta para baixo. Isso acontece muitas vezes que o líder vai olhar e falar, não vai conseguir, nunca fiz isso. Aí vão faturar, se a gente faturou 1 milhão em um ano, vou fazer 1 milhão por mês durante o ano inteiro. Então, muitas vezes, também a gente vai ter que questionar essa meta para entender. Não é fácil, nem todo board está pronto para também receber questionamento. Mas é importante, porque a meta precisa fazer sentido e ela ser atingível. Não adianta você desenhar a meta de 12 milhões se o cara já olha na primeira e fala, não dá, não tem histórico Exatamente. nenhum, né? Exatamente. Aí entra dois pontos. O primeiro é, por que eu não envolvi as pessoas na construção das metas? Uhum, Então, eu acho que tem muito CEO, eu vou ser muito sincero aqui, tem muito CEO que ele é covarde, né? Então, ele recebe uma demanda dos investidores, do conselho, ele não rebate também, uhum, e ele quer ficar bem com aquele conselho, ele quer permanecer no cargo, então ele pega aquilo e joga a bomba. E é por que é covardia, né? Porque eu não defendo o meu time. sim. Eu jogo a pressão pro meu time, eu como CEO depois, eu pressiono, troco o time e eu entro numa onda que a gente está vendo o que está acontecendo, nós estamos adoecendo as pessoas. Uhum, As pessoas adoecem por quê? Porque elas não conseguem enxergar o fim do trabalho delas. Eu trabalho, nunca tá bom, nunca ninguém tá satisfeito e dobram a meta e crescem a meta. Então acho que o primeiro ponto, existe uma covardia sim em muitos cargos, em muitos boards, de efetivamente não questionarem a meta quando ela chega lá em cima. Segunda coisa que a gente precisa entender é por que as pessoas de fato não estão construindo juntas uhum, essas metas? E outra, por que eu tenho que dobrar de tamanho de empresa todo ano? Que pensamento é esse para mim? Para mim tem muito um pensamento de escassez aí. Parece que uhum. todo ano eu tenho que dobrar, porque eu tenho que crescer. A pergunta é por quê? Será que a gente não pode crescer de maneira mais sustentável, em vez de crescer 100, 200%, vamos crescer 50, mas de maneira sustentável, sem massacrar o time, fazendo com que as pessoas coloquem os seus potenciais para fora, porque hoje é uma onda de cobrança, simplesmente isso. Então, o planejamento, por que ele é desacreditado? Primeiro, por esse ponto, porque ele é superestimado, Uhum. e o segundo ponto é, ele virou ferramenta de massacre dos times. Eu Virou jogo um os moedor de indicadores, carne. é isso. Então eu jogo aqueles indicadores e eu vou cobrar as pessoas para que elas entreguem aquilo. Aí vira o foco no resultado, aí Uhum. vira pressão constante, ansiedade, confusão e as doenças físicas e emocionais que a gente está vendo por aí. E uma geração que também não quer viver mais isso, né? Porque a gente vê Não. que. Eu falo que a geração Z não quer ser líder porque viu a gente surtando. Viu pai, mãe, colega, todo mundo surtando com esse tipo de coisa. Você traz o ponto da covardia, eu super concordo. E às vezes ele não chama exatamente porque ele já sabe que ele tá fazendo coisa errada. Ele já sabe que aquela meta não é atingível. Ele já sabe que não é possível, mas ele. Vamos ver, tentativa e erro. Vou jogar para baixo, vamos ver o que que dá, do que sobra disso tudo. E ele esquece das pessoas. A Ana Tomazelli, que vai estar aqui daqui a pouco, ela falou uma frase um tempo atrás que eu guardo para mim. O CEO chegou naquela posição, ele deveria entender de gente. Uhum. Para ele estar naquela posição, ele deveria entender de gente. Não é o que a gente vê no mercado hoje. CEOs entendem de números, de marketing, tecnologia, pouquíssimos entendem de gente. E aí tá o reflexo, quando vai planejar, eu só olho para quê? Número, número, número. A planilha permite tudo. Preciso dobrar o tamanho. Se é uma indústria, por exemplo, vai precisar de mais maquinário. Tenho dinheiro para investir isso? Não, então como é que eu vou dobrar A de tamanho? dicotomia. Então, tipo, tá descolado no ponto. E também a gente tem, muitas vezes, como RH, trazer para essa liderança, quando a gente está falando de startup e PME, acho que é um pouco mais crítico. Como que faz um planejamento? Às vezes esse cara teve uma excelente ideia, empreendeu por necessidade também, e ele não tem a menor noção de como faz um planejamento estratégico, mas ele é o CEO da empresa. E às vezes eu vou ter que pegar essa pessoa, falar, vem aqui, vamos sentar a diretoria, a alta administração da empresa, vamos fazer uma capacitação sobre planejamento estratégico? Quais são as etapas que eu preciso para isso? Quando que eu torno essa meta tangível para todo mundo? A gente parte do princípio que ele é CEO, ele sabe. Exato, exato. Eu acho que aí tem dois. Quando o CEO ainda aceita isso, ele fala: opa, não sei realmente, Uhum, vamos aprender. Eu vou te falar que nós estamos falando aí de 1% dos CEOs que você encontra por aí. Quando o CEO chega numa determinada posição, ou porque ele abriu o negócio, ou porque ele chegou lá, ele é dotado de um ego muito inflado. Então ele uhum, não pode falar que não sabe, né? E eu tenho um ponto para mim que a gente precisa entender o seguinte:
É um pouco até duro o que eu vou falar, mas entenda o seguinte: quanto mais você cresce dentro de uma empresa, menos necessário você é para aquela empresa. Uhum. Só que você acha que é o oposto. E não é. Quando você é CEO, faz um teste comigo, Léo. Tira o CEO de uma empresa durante 3 meses. A empresa vai funcionar. As pessoas vão se reorganizar Uhum. e a operação vai funcionar. Tira o time de vendas por 3 meses. Desaba na primeira Tira a semana. operação, o Uhum. financeiro não vai funcionar. Então a gente tem que tirar essa máscara de que o CEO ele é tão necessário assim para a operação de uma organização. Se ele não é tão necessário para a operação, ele é necessário para quê? Para facilitar a vida das pessoas. Então o meu papel ali como CEO é: vou construir um planejamento, cara, traga as pessoas para o jogo. Aí você está facilitando isso. E quando eu pensar neste planejamento, o meu pensamento precisa ser: o que eu como CEO preciso fazer para garantir que as pessoas consigam executar aquilo. Massacrar, cobrar, pressionar, já não está dando mais e está claro isso. Então a gente precisa ter essa verdade como algo muito natural. E eu sou muito chamado também em eventos de planejamento, Uhum. ou às vezes para conduzir, ou às vezes para fazer alguma palestra ao final ali. Uhum. Então a gente fez o nosso plano, você entra, você dá uma palestra e tal. 90% desses eventos, e são muitos, eles me pedem o tema protagonismo. Não, precisa falar de protagonismo. Aí eu falo, tem certeza? Não, não, de protagonismo, tá bom. Aí eu faço algumas perguntas. As pessoas aqui, elas podem criticar? Elas podem duvidar do teu planejamento? Uhum. Elas podem opinar? Elas podem debater? Elas podem dizer para o CEO, não concordo? Não, não é bem assim. Então você não quer que eu fale de protagonismo. Uhum. Você quer que eu fale para que elas obedeçam tudo que você falou sem reclamar. Isso, a gente pode encontrar qualquer adjetivo para isso. Protagonismo não é. Então você percebe que no final das contas, as empresas pedem o protagonista, mas ela tem medo do Uhum. protagonista porque ela não sabe como permitir que ele haja sem que ele não escancare toda essa covardia que é estampada em, torno né, em todo canto por aí. Eu mesmo já ouvi, você tem que ser mais protagonista. Falei, eu tenho autonomia? Ai, não tenho autonomia. Falei, então Então esquece, né? não vai funcionar. Essa balança não equilibra. E acho que você traz um ponto principal de, ela pode criticar? Ela tem liberdade para Uhum. falar que não concorda, que está errado, um ponto de vista dela é diferente. Isso vai para a inovação. As empresas querem inovação, querem tudo disruptivo, maravilhoso e tal. É um ambiente propício para erro, por exemplo? Inovação requer erro. Exatamente, exatamente. Desculpa se a pessoa acertou de primeira, parabéns, mas não é a realidade. Vai errar, vai dar problema. Posso questionar o processo? Né? Posso questionar a ideia de quem teve. Exatamente. A pessoa que, tá lá, que teve a ideia, muitas vezes também acontece de ter aquele apego do ego, que a ideia é minha, ninguém mexe. Porque para muita gente ainda informação é poder. E aí vai retendo informação, vai retendo Sim, para esse CEO ser importante, tá? Tudo tem que passar por ele. Tudo tem que passar por ele. E aí a gente entra numa esfera de microgerenciamento, que é aquela ideia. Preciso saber até quanto é que custou a porta do banheiro para eu aprovar para comprar. Se eu tenho um time financeiro, eu preciso confiar que esse time tá exatamente. fazendo o melhor. Exatamente. Então, entra em toda essa esfera de. Você falou excelente, o exemplo do protagonismo. Eu quero a visão de dono. Tá. Você tá dando oportunidade para que ele faça mudanças dentro da estrutura? Se ele é o dono, se ele quer a visão de dono, ele vai querer o melhor para a empresa. E entra numa visão de intraempreendedorismo também, que a pessoa vai construir algo dentro da sua empresa. Você está deixando? Ele tem espaço? Aí você desenhou uma meta lá de dobrar de tamanho. Como? Quais são as fontes de receita? Quem é responsável? Ou você considerou que é só a sua ideia que vai fazer o mundo girar, a roda virar do avesso? E principalmente, volta a olhar histórico. Histórico vai te dizer muita coisa. Você vai, inclusive, convencer as pessoas de que é possível. Exatamente, exatamente. Não dá. Hoje a gente vive uma era organizacional hoje que ou a gente muda drasticamente o modelo de gestão, ou nós estamos fadados ao fracasso, porque, primeiro, a gente já não está conseguindo reter pessoas, isso é fato. Né? E eu nem gosto desse termo reter Uhum, pessoas, eu acho também que a gente não. precisava engajar as pessoas, né? A Isso. gente precisava fazer com que as pessoas queiram ficar ali, ponto. Reter para mim é como se você criasse elementos para que a pessoa, mesmo não querendo, ela Uhum. ficasse ali, ponto. Pra Mas mim, me remete àquela bola de ferro no calcanhar, sabe? eu não quero, mas tem os benefícios aqui, eu fico, É né? isso. Então, a gente não está conseguindo engajar de fato. Segundo ponto, aqui é uma preocupação que eu tenho muito grande, o mundo corporativo atual, ele está fazendo com que as pessoas queiram fugir do mundo corporativo. Então, você vê os jovens talentos, eles olham para as empresas e falam, cara, isso não faz o menor sentido. Uhum. Por que eu não posso trabalhar home office?
Por quê? Assim, me dá uma explicação. Se o meu trabalho eu consigo fazer aqui ou em casa, claro que se eu trabalho de vendedor no varejo não tem jeito, mas se eu estou em casa e eu consigo executar o mesmo trabalho estando no escritório, por que que eu tenho que pegar 1h30, 2 horas de trânsito todo dia? Por quê? Se não há explicação lógica para isso, a não ser o controle, a Uhum, não ser uma incompetência de gestão. Então, se eu não sei fazer gestão, eu preciso ter você aqui para que eu tenha a falsa sensação de que se você está presente, você está produzindo, uhum, né? O que é uma bobagem também. Então, ou o mundo corporativo se reinventa, ou a gente está com os dias contados. uhum. Eu desenvolvo muito líder, né? E às vezes, quando o RH chega para mim com as competências que quer desenvolver na liderança, eu acho maravilhoso. Não, o líder, gestor de pessoas e tal. Eu falei, mas vamos lá. O líder vai realmente poder fazer gestão de pessoas? Porque hoje não, ele não é cobrado por isso. Hoje o líder é o seguinte: chegou no final do mês, bateu a meta, tá tudo bem. Se ele deixou alguns corpos pelo caminho, é Uhum. efeito colateral, tá tudo certo. Agora, se ele chegou no final do mês, não bateu a meta, mas o time tá feliz, produziram bem, desempenharam bem, mas a meta não chegou por algum fator externo, ninguém vai valorizar ele pelo trabalho de gestão de pessoas que ele fez. Então a gente tem que parar com essa balela. A gente massacra o líder também e quer que o líder cuide de gente. Uhum. Cara, não vai acontecer. E isso impacta em qualquer plano, em qualquer execução, porque no momento que as pessoas perderam o sentido, cara, por que que eu vou me dedicar para dobrar meta, dobrar de tamanho? Então, o que nós estamos fazendo em larga escala é fazendo as pessoas perderem o sentido de colocar o seu melhor desempenho em alguma organização. É porque não faz mais sentido para, não conecta com o meu objetivo. Não, não Não mais, não conecta. mais. E acho que é começando pelo RH, que teve uma pessoa que perguntou como que eu faço para virar essa chave com board. Não é do dia para noite, Não é. não é batendo de frente, não é uma conversa de corredor que vai resolver isso. É aos poucos. A gente está falando de educação para as pessoas muitas vezes, mas é educação sobre gestão, não só sobre capacitação para usar um produto, para fazer rodar algum sistema dentro da empresa. A gente vai ter que formar profissionais, inclusive, para liderar. Porque se não tiver se eu não formar, quem vai liderar? Uhum, uhum, uhum. Eu falei num outro conteúdo, ali que a gente tem no mercado falando, o gap de mão de obra de tecnologia, falta gente qualificada. Eu vejo que muitas vezes é para vender curso e faculdade, mas vamos deixar abaixo aqui. Mas existe um gap gigantesco de líderes. Gigantesco, gigantesco. Tem empresas desenhando 1.000 soluções de automação e Diaba 4 lá. Quem vai liderar isso? A gente tem uma geração agora que não quer ser líder. E uma galera que não está preparada para ser líder. Esse gap, por que não está sendo discutido? Porque as empresas ainda acham que liderança não é importante? Qual que é a sua visão desse gap que a gente tem e por que que ainda não entrou na balança do planejamento das empresas como um todo? Olha, só vai acontecer quando doer muito. Então hoje eu ainda tenho líder. Eu tenho Uhum, hoje. Malemar, eu tenho pessoas cansadas, estressadas, doentes, né? Muitas delas ali estão ali porque chegaram numa certa idade, né? Elas precisam manter as suas famílias, manter os seus boletos em dia, uhum, então a liderança é uma necessidade, mas isso vai acabar. E aí eu acho que vai acontecer, assim como aconteceu com diversidade, sustentabilidade, né? Que eu não acho que é o melhor caminho. uhum. Mas quando que as organizações e o board começou a querer falar sobre diversidade? Quando o RH, e foi o RH que fez isso, começou a provar para o board que ter um time diverso era melhor para inovação e dava resultado. Não era sobre a reputação da empresa Não era sobre a ser reputação da legalzinho. empresa, não. Quando que o board começou a falar, opa, sustentabilidade é bacana? Porque ele começou a perceber que o mercado valorizava isso e o RH teve um papel crucial nisso. Demorou muito tempo e com a liderança vai acontecer do mesmo jeito. Quando o mercado começar a olhar para a empresa e falar assim, essa empresa tem um programa de formação de novos líderes? Se não tiver, eu não vou investir nessa Uhum, empresa. Vai chegar uma hora que o mercado vai tomar essa exigência. Por quê? Por conta dos alertas que o RH vem fazendo. Então, eu acho que o RH ele tem um papel crucial, só que depende de muita resiliência, cara. É a uhum. gente colocar É dados na frente, chato. é chato, porque parece, sabe aquela história? Você fala 10 mil vezes, eu falo 10 mil vezes a mesma coisa para minha filha. Cara, aí um professor fala, ai, meu professor falou tal coisa, eu falo, meu Deus do céu, eu falei 10 mil vezes. Mas ela entendeu aquilo que o professor falou porque eu falei 10 mil vezes. Uhum, E o que acontece é a mesma coisa, é isso. Às vezes o líder vai chegar para o RH e falar assim, não, eu tive uma ideia. Eu acho que a gente tem que colocar diversidade aqui, porque ela vai, né? E aí o RH vai falar, senhor, eu falei isso 300, mas tudo bem, a gente uhum. aceita isso também. Então, mas eu acho que o RH nunca pode esquecer
o teu papel de ser o guardião da estratégia do negócio, mesmo que ele não seja tão valorizado por isso ainda. Então vai ter que comprar essas brigas, a gente vai ter que ensinar, a gente vai ter que educar. Sobrou para o RH o papel de educar o board, porque o board é muito bom com número, mas ele não tem grande visão de longo prazo. E a gente vai para uma startup, uma PME, o board é o quê? O CEO, o gerente financeiro, alguém de tecnologia. Não é. Que às vezes a gente fala o board, o pessoal imagina a cena de uma grande corporação que tem aquela mesa, tem um C para cada coisa. Não, vamos lá, gente. A grande realidade das empresas brasileiras não é um board gigantesco. Conselho também não é uma realidade que muitas empresas brasileiras, da maioria, pelo menos que eu conheço, tem um conselho. Quando a gente vai para o dia a dia, grandes corporações, quando tem relação com investidor, ok, tem um conselho. Mas são, às vezes, 2, 3 pessoas que vai ser um trabalho chato, mas que a gente vai ter que fazer de ir conscientizando, de planejamento, dele entender, e principalmente liderança é o futuro do negócio dele. Quando a gente vai para a empresa familiar, então, a gente vê no agro muito que não tem quem fique com a fazenda do negócio. Não tem, acontece, estamos vendo muito. Então, tipo, como que, da mesma forma que no agro não tem quem fique com o negócio dos pais, porque ninguém mais quer lidar com aquilo, daqui a pouco a gente vai chegar dentro das empresas e falar, cara, tem uma equipe de 50 pessoas, eu não tenho... Preciso de 2 líderes, e aí vai colocar qualquer um. Exato. E vai começar a bola de neve. E as equipes autogerenciáveis a gente já viu que não funciona, né? A gente já teve vários testes nisso, holocracia, vem para cá, para lá, e viu que naufragou, porque as pessoas precisam sim de um direcionamento, as pessoas precisam sim de alguém que as ajude a evoluir constantemente. Então, a liderança, ela é uma dor que ela vai chegar muito forte, mas ainda é algo que eu vou conseguindo contornar. Mas esse contorno não vai ser por muito tempo, e é só o RH que está discutindo isso. Basta você ver o que tem de investimento disponível, de orçamento hoje na mesa para você formar novos líderes. Não tem. Não tem. Esse orçamento mal e mal tem para você formar a liderança atual. Quando você fala em programas de formação de novos líderes, não tem. Porque ainda não é uma preocupação, mas ela vai bater a porta, e eu concordo com você. O gap vai ser muito maior do que profissionais de tecnologia, do que outras áreas que está se falando. O gap de liderança, para mim, ele vai ser o grande gargalo das organizações contemporâneas. Eu brinco que o método brasileiro de desenvolvimento de líderes é o do Zeca Pagodinho, que é os trancos e barrancos, lá vou eu, né? Joga o crachá na pessoa e aprende com outro líder, que às vezes também não é uma referência, mas ensina alguma coisa. E o ponto que é o quanto a gente está desenhando esses programas também de forma mais assertiva. Já participei de programas de líderes que eu ia para a sala e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque o RH desenhou algo completamente fora, contratou, por exemplo, uma pessoa de fora para conduzir esse treinamento que nem entendia do meu negócio. Então, e aí traz um monte de coisa subjetiva e vaga, né? Aí fica, era assim, era uma empresa de serviço e estava me trazendo exemplo de indústria. Peraí, tá completamente desconexo. E o ponto que, assim, é a gente sentar e conversar, explicar para essas pessoas, mas acho que é um erro dos últimos anos, vamos ver se você concorda comigo, Ale. A gente mirou muito no Vale do Silício. Porque como funciona a liderança lá, ou como é a liderança no Japão, quando a gente fala de indústria, que eu já ouvi bastante, a gente tem que ter coisas da liderança brasileira. A gente age completamente diferente dos outros países. O jeitinho brasileiro é uma coisa que existe só aqui. Então, os líderes brasileiros são diferentes dos líderes de outros países. Vamos parar de olhar para fora. Como que é o líder brasileiro? Como que eu formo esse líder brasileiro? Como que eu quero que ele seja? Então, para de olhar para o Vale do Silício, que é uma outra realidade. Vamos focar aqui. Não sei se você vê muito, ou a galera te pede muito baseado nisso, como é que as suas andanças pelas empresas... Não, nem pede, porque eu nem entro, nem entro nessas ondas, porque eu não acredito nisso. Né? Acredito que nós temos um modelo, porque tudo começa no nosso modelo de relacionamento. É muito diferente do modelo como o americano se relaciona, né? Inclusive com a própria empresa. Né? Lá o americano cria uma empresa para ele vender logo. Aqui não, aqui a pessoa cria a empresa, ela quer que passe de geração em geração. Existe quase um caso de amor com esse negócio. É um casamento ali. Claro, por isso que a maioria das nossas empresas são familiares e há uma relação passional.
Então é muito diferente do que você simplesmente vir com meta, indicador, ou tentar enfiar numa goela abaixo de alguém que é mais conservador, conceitos de diversidade, porque não é assim que você o convence, né? Então a liderança hoje, dentro do Brasil, ela é ainda uma liderança muito relacional, e precisa ser. Porque ou as pessoas entendem que elas podem se relacionar nas organizações, que elas podem ser elas mesmas, que elas podem sentir as emoções, Uhum, ou elas não ficam. Então não adianta você querer implantar conceitos de, vamos agora trabalhar em squads, com esses modelos que, nossa, squad para lá, squad para cá. Aí a pessoa não se sente parte de time nenhum, uhum, ela se sente parte de um projeto, mas aquele projeto ela faz com gente diferente, ela não se engaja e o líder não sabe como é que ele fala, mas o meu time está completamente desmotivado, o projeto é legal. Tá, mas as pessoas precisam se relacionar, eu preciso criar vínculo. Aqui no Brasil é assim. Então a gente exportou muita coisa, assim como a gente lá na década de uhum, 90 exportou a reengenharia, uhum. e a gente achava que ia dar certo no Brasil. Não dá. O brasileiro, ele é um ser relacional. Ele é um ser emocional, né? Cara, é latino, é sangue latino. É, Eu preciso levar isso em consideração. eu lembro assim que até tem uma pessoa que me falou, olha, até a forma que um americano responde um e-mail, o Uhum. brasileiro já, peraí, ele tá bravo comigo, que a gente Exatamente, manda, oi Ale, exatamente. tudo bem? Como é que você tá? Daí você fala o que você quer. O americano não, faça isso. A pessoa, peraí, a cultura é É diferente, diferente, é a diferente. forma de liderar das pessoas reagirem é diferente, então vamos tentar entender o que acontece aqui, usando as características que a gente tem. A gente fala do líder empático, o líder humano, e eu gosto bastante de puxar que a gente sempre fala que líder tem que ser exemplo, mas que esse exemplo não quer dizer perfeição e nunca quis. Jamais, jamais. O humano é o errar mesmo, é Sim. você virar para sua equipe e falar, não sei, me ajuda aqui. Eu não vou procurar a resposta para você, mas dá a resposta, né, depois. Mas acho que é quebrar esse paradigma que vai fazer total sentido na execução desse planejamento, porque é o líder que é a ponte que está ali no dia a dia. E quando eu falo do engavetar, é que muitas vezes eu vi que ficou guardado, ficou esquecido. E vai ficando mesmo. O board não cobra, Sim. não tem frequência de checagem. Não tem ritual de gestão claro, né? E aí você vai indo. E eu acho que assim, no final das contas, né? O grande papel do líder, e o líder precisa entender isso, o grande papel do líder é evoluir as pessoas, Uhum, né? Ele precisa entender que um colaborador, ao começar a trabalhar com ele, não tem todas as ferramentas, assim como o líder também não tem, e vamos construir juntos, né? E uma frase que eu adoro, que embasa um dos capítulos do meu livro, que diz o seguinte: você jamais vai extrair das pessoas aquilo que elas não têm. Então, o papel da empresa é desenvolver as pessoas, uhum, evoluir as pessoas. E o desenvolvimento, me desculpa, não é o RH que consegue fazer, é o dia uhum. a dia. É o feedback, é o cotidiano, é a participação. Então, se a gente quer, de fato, sermos melhores executores nas nossas estratégias, a gente precisa dividir mais. Porque se ficar comigo, eu não tenho tempo. Se eu dividir com o meu time, a gente vai construir alguma coisa legal. E esse processo de divisão não é só para delegar, não. É para Uhum. desenvolver, evoluir, criar um senso de comunidade e propósito naquilo que a gente está fazendo. Então, acho que o grande desafio hoje é como que eu, como líder, assumo o papel de ser um líder que vai evoluir o meu time constantemente. Exatamente. Acho que existe uma curva de aprendizado, existe uma responsabilidade de todos nós em cima disso, mas você traz o ponto principal. Acho que é assim, ter a consciência de que nem todo mundo tá pronto. Tá todo mundo Exato. aprendendo. E O vai tempo errar. todo, E viu? vai errar. A gente vai errar. E muitas vezes eu já falei também que o RH assume uma postura de juiz. A gente não é perfeito, gente. Vamos lá, né? A gente também faz as nossas merdinhas lá dentro da sala que fica escondido. Então vamos tomar cuidado, ser mais parceiro e vai ter que repetir várias vezes várias coisas. Até que se torne, como você trouxe perfeitamente o exemplo de sustentabilidade, diversidade, E aí a vai. liderança talvez é o próximo passo que vira a chave de todo o E resto. vai virar. Vai virar, só precisamos formar esses líderes. Está acabando o nosso tempo, Ale. Ó, que honra, Maravilhoso obrigado, viu? papo. Tá aqui, deixa eu ver se vai aparecer no fundo verde. Apareceu, Apareceu, ó. apareceu, ó. Dica, depois eu vou postar lá no Instagram, tá? Pra quem quiser saber um pouco mais do livro do Alê. Deu certo, gente. Achei que o verde do. Que bom. Que a letra do livro é verde, gente. Eu achei que não ia aparecer, ia ficar tudo transparente. Mas deu certo, Alê. Obrigado, Obrigadão Léo. pelo papo.
Nos vemos em breve aí nos conteúdos do LinkedIn da vida. Já corre lá no LinkedIn do Ale que ele posta também Todo dia estamos lá. uns fogo no parquinho também, então. Um abração, Ale. Obrigadão. Obrigado, Léo. Parabéns pelo E a trabalho. gente volta já com uma palestra sobre educação como acelerador, que aí conecta já com o ponto que a gente estava falando aqui também com a Ale. Vai rodar um videozinho rápido. E só lembrando, fazer um pedido rápido, gente. Já vai anotando, compartilha depois com a gente lá no LinkedIn o que você absorveu de todos esses conteúdos que a gente rodou ontem, hoje. Faz o seu resuminho que eu gosto bastante de ver o quanto fez sentido para você. Vai rodar o videozinho, eu já volto, tá bom?